E aí, galerinha, firmeza? Ó nós de novo aqui, ó nós outra vez. Bom, é o seguinte, resolvi fazer isso aqui porque estou lendo um livro, né, que se chama Que é História, do historiador Edward Carr. Esse livro eu tenho que, obviamente, falar, porque foi um presente da minha grande amiga Itamara, né, professora também da escola, né, aí nós trabalhamos juntos, enfim. Estou lendo uma parte aqui que está falando justamente, ele cita, né, uma questão metodológica ligado à Revolução Russa, e eu achei muito bacana, né, esse trecho para ajudar a entender, né, porque na nossa última live eu discuti praticamente a questão de prestígio, né, da figura política do imperador Nicolau II. E por que eu resolvi priorizar essa questão do prestígio? Porque eu havia dito que ele não tinha um projeto político, e é isso que acaba acontecendo. Quando uma pessoa não tem um projeto, né, político, ele não tem um significado, ele não tem um sentido para aquilo que ele está fazendo, né, ele passou a entender que, como já era costume ser entendido desde muito tempo, né, que os imperadores, né, que os governantes, os reis e assim por diante, todos eram de origem divina, né? Eram abençoados por Deus, então tudo que fosse acontecer que seria tranquilo, entendeu? As decisões viriam de forma natural, né? Ou seja, de forma divina, como uma coisa meio determinismo, né? Então Deus determinaria o caminho certo para as coisas acontecerem. E as decisões que ele tomou, justamente por não ter um projeto, ou seja, por estar totalmente influenciável, né? Então o tio dele, o Serguei, entre outras pessoas, a própria esposa, então o guru, né, religioso que entra no meio da família, que é o Rasputin, então enfim, ele vai receber influência de todas as pessoas e ele não vai saber lidar com isso. E o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que o governo dele estaria fadado a cair de qualquer forma, porque a crise social que a Rússia estava passando, a crise de alimento, né, a falta de uma reforma agrária, a falta de uma distribuição melhor da renda, né, no Império Russo, estava gerando uma crise que provavelmente ia derrubar o governo dele. Então, claro que ele poderia se iluminar e mudar essa posição, né? Então não era uma coisa fatal. Poderia ocorrer uma grande mudança, mas não ocorreu essas mudanças. Então, assim, todas as decisões que ele tomou com base numa influência, né, de uma outra pessoa. E essas decisões acabaram levando ele, então, a desenvolver um governo que não via, não assistia o povo, não olhava para as necessidades do povo. E eu ainda comentei com vocês sobre a questão lá do casamento, né, das mortes que ocorreram no casamento, enfim, o negócio estava feio. Fora, assim, o processo de construção das fábricas, né, as concentrações de fábricas no sentido de modernizar a economia do país, mas essa modernização ela não trazia uma assistência ao povo, né, era mais um modelo de exploração, então o processo de transição do império ele representava mais um modelo de exploração, então isso não, de certa forma, essa modernização cabe aí uma ressalva, né, porque isso não traz um benefício para a sociedade, tá certo? Então é isso, mas aí na obra aqui do Edward Carr, no capítulo que eu estou lendo, o historiador ele cita o seguinte, ele fala ele dá alguns pontos, né? Aqui, por exemplo, por que a Revolução irrompeu na Rússia em 1917? Então, essa é uma pergunta que ele faz dentro de uma temática metodológica, mas o texto produzido vale para a gente entender assim, as características, né, que levaram, então, à queda do Império, ou seja, a queda de Nicolau II no poder. Apresenta-se apenas uma causa, teria muita sorte, né, essa é a questão da metodológica, teria muita sorte de ser aprovada, né, se a pessoa citar somente um fator, seria muito simplista falar isso. Então falar, por exemplo, dessa falta de habilidade política seria muito simplista, né? É claro que essa falta de habilidade gerou vários processos
né? Além de outras questões que já estavam acontecendo na Rússia. Então, essa falta de habilidade do Nicolau II, do imperador, do czar russo, só contribuiu para o fim do seu governo. Tá? Então, o que nós temos aqui? Se ele apresenta as causas da Revolução Bolchevique, enumeraria aí sucessivas derrotas militares da Rússia. Então, a Rússia vem perdendo várias guerras, né, que ela enfrentou com o Japão, a Primeira Guerra Mundial, entre outras questões. Os conflitos pacíficos, né, as reivindicações, as manifestações pacíficas que levaram, né, os soldados imperiais a matarem, a atirarem de forma deliberada na multidão também. Então, tudo isso vai ganhando força. Então, são vários aspectos que vão destruir, né, que vão desmoronar, que vão desfazer o poder do império, né? E esse sistema feudal vai ruir junto, tá certo? O colapso da economia russa em virtude da guerra, então a guerra traz não só o desprestígio da figura do imperador, mas ele também traz um prejuízo econômico e um prejuízo social muito grande, além do prejuízo humano, né? Houveram muitas mortes em relação a essas guerras. Que mais aqui? A propaganda eficaz dos bolcheviques. Então, quem são os bolcheviques? Né? Os bolcheviques é aquilo que eu já havia dito, né? Eles nascem da ideia dos sovietes, que lutam depois a derrota contra o Japão para se criar um parlamento. Esse parlamento vai se chamar Duma, né? A Duma ainda não tem uma relação de poder para mudar alguns aspectos no governo de Nicolau II, mas ela já está presente e isso permite a criação dos partidos políticos, e os bolcheviques e os mencheviques então vão ser os primeiros partidos, né? Serão a primeira divisão ideológica aí para discutir com a sociedade. E os bolcheviques, liderados por Lenin, né, vai desenvolver uma boa estratégia de discurso, né? Vai trazer um projeto político, aquilo que faltava para Nicolau II e que talvez faltasse até para outras figuras que vão intermediar esse processo de transição entre a queda de Nicolau II e a formação da União Soviética. Essa Rússia de transição, né? Mesmo o Kerensky, por exemplo, virando governo provisório com a queda de Nicolau II, ele não teve habilidade também para suprir a assistência social, né? Para suprir a crise, para controlar a crise, para assistir à sociedade. Então, os bolcheviques vão ter um bom discurso e vão ter um bom projeto, e é isso que vai fortalecer essa visão dos bolcheviques, dando a eles, então, a vitória ideológica, né? E é o controle do regime e o controle do Estado russo na composição aí da futura União Soviética. A falência do governo czarista e resolver problemas agrários. Então o governo não fazia uma reforma agrária, ou seja, não distribuía alimento, essa falta de habilidade. A concentração nas fábricas de Petrogrado ou São Petersburgo, né? Por que esse nome, né? É o mesmo local e o nome muda, né? Então São Petersburgo é um nome de origem alemã, né? Isso vai ser alterado para Petrogrado, ou seja, é o mesmo significado, mas em uma composição mais russa, dentro da língua russa, né? E depois vai virar Moscou. Tá? E de um proletariado, ou seja, de uma classe de trabalhadores miserável que está sendo explorada. Então é aquilo que eu disse, as fábricas vão tentar o processo de modernização, ou seja, o passo para o modelo capitalista, mas esse passo não traz assistência social, ou seja, ele não melhora a crise social que assolava o país. Então Lenin, ao mesmo tempo, líder dos bolcheviques, ele não só sabe o que ele deve criticar, mas o que ele deve propor para resolver essas questões. Então, a figura de Lenin, mais do que Trotsky e Stalin, ele é fundamental nesse processo justamente por conta disso, porque Vladimir Ilyich Ulyanov, ou seja, Lenin, ele tinha um projeto político. Ele sabia qual era o problema, ou seja, o que estava gerando a crise e como resolver essa crise, tá certo? Óbvio, não era a única ideologia,
né? Ela não era hegemônica no sentido total da palavra, a palavra hegemonia vai ser usada aí no sentido de que a partir do momento que os bolcheviques assumem o poder, então é essa visão que vai se tornar hegemônica, ou seja, é essa visão que vai se tornar líder, né? É essa forma de pensar que vai organizar agora a sociedade, mas a sociedade obviamente não tinha só essa única visão, existiam outros fatores, outros grupos sociais, grupos ideológicos também estavam alguns contra Nicolau II, e até surge aí um grupo de pessoas que vão tentar resgatar, né, Nicolau II e restabelecer ele no poder, apoiado inclusive por potências internacionais como a Inglaterra, a França e assim por diante, os Estados Unidos, mas isso não vai acontecer, ok? Os bolcheviques vão ganhar força, né, e vão fazer o expurgo, tá certo? Esse expurgo, obviamente, ele vai eliminar e, de certa forma, escravizar muitas pessoas que não eram a favor do regime. Esse modelo aí de campo de concentração do período bolchevique a gente vai chamar de gulags, né? Os gulags são os campos, então, de concentração, os campos onde os trabalhadores vão exercer trabalho forçado, porque era um grupo de pessoas que não apoiavam os bolcheviques, ok? Mas enfim, aí na aula, na próxima semana, a gente vai discutir um pouco mais passo a passo. Eu quis montar esse vídeo só para abrir um pouquinho aí e usar um pouco a referência do livro que eu tô lendo, né? É isso aí, valeu!